Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O mês de maio, ele é considerado tradicionalmente como o mês da família. E ao longo desse mês de maio, nas terças da esperança, nós trabalhamos com o tema Até que Ele Venha, cuide do seu lar. E hoje nós vamos encerrar essa série, mas fica ligado, nós vamos iniciar uma nova série. Até que Ele Venha, prepara-te, com palavras edificadoras, e de repente está aí um momento especial para você fazer um convite para aquele seu vizinho, um familiar, pessoa do trabalho vir ser edificado da parte do Senhor nas terças da esperança. A nova série Até que Ele Venha, prepara-te, começa na próxima terça-feira, fica um convite. E falar sobre família é algo sempre tão especial. Família é a célula máter da sociedade. Essa afirmação, essa expressão é do escritor Rui Barbosa, fazendo alusão à primeira sociedade da qual nós fazemos parte, sendo a única que possui laços indissolvíveis, tornando-se assim a mais importante. E família, a gente pode entender como aquela mais tradicional, conhecida mais tradicionalmente, pela formação de um casal, constituída por um homem e uma mulher e os seus filhos. Mas a família também pode ser o casal sem filhos. E quando a gente fala a respeito de casal, é segundo a palavra do nosso Senhor. Casal é a configuração, a formação composta de um homem e uma mulher. Isso está conforme a palavra, e diante da responsabilidade que nós temos com a verdade, com a palavra, a gente também menciona assim, todos os tipos de configurações diferentes, homoafetivos, segundo a palavra, não é um casal, é um par. Mas a família também, ela pode ser composta de avós que estão com o filho e também os netos. Família tem vários tipos de formato hoje, até as chamadas monoparentais. E eu vim de uma família monoparental. Depois que meu pai morreu, minha mãe criou seus 2 filhos. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. E minha mãe sozinha cuidou dos seus 2 filhos. E fica aqui um registro público de gratidão. E muito do que eu sou depende da minha mãe. Foi em razão da minha mãe, dos ensinos, dos exemplos, de ver como que ela lidava com as coisas, o caráter dela. Louvado seja Deus pela vida da minha mãe. E ela vem toda terça da esperança, e hoje ela não está aqui. Que pena. Espero que ela esteja acompanhando, participando pelas mídias sociais. Obrigado, mãe. Neste assunto, Deus falou muito ao meu coração, dentro de um texto da palavra, que eu vou compartilhar com vocês. Mas me permitam contar um segredo. Eu encerrei essa mensagem na madrugada do domingo. E às 6 horas da manhã eu mandei ao pastor Edson a minha mensagem. Essa mensagem é um costume da nossa comunidade encaminhar os esboços das mensagens ao pastor titular, até porque é da responsabilidade dele esse púlpito. E no domingo ele também falou a respeito da família, dentro do mês de maio. E quando ele usou o mesmo texto que nós vamos trabalhar hoje, eu pensei, ai meu Deus, e agora o que eu faço? E o pastor, depois de dar uma olhada, ele falou, não, Jordache, o enfoque é diferente. Mas eu faço esse registro público porque os meus colegas pastores, os línguas pretas, estavam falando que eu copiei a ideia do pastor Edson. Mas isso não é verdade. Penso que é Deus testificando algo para o nosso coração. Amém? Vamos lá, Provérbios, capítulo 24. Nós vamos ler apenas 2 versos, os versos 3 e 4. Acompanhe o texto, por favor, vai ser projetado. Você também pode utilizar a sua Bíblia, o seu smartphone. O texto sagrado diz assim: com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, nós estamos na Tua casa, diante do Teu povo. E o Teu servo, Deus, de forma muito humilde, reverenciada diante da Tua grandeza, rogo mais uma vez que possa usar a minha vida como uma ferramenta, uma simples ferramenta, para levar a Tua mensagem, que é capaz de vivificar e produzir novidade em cada coração, no nome de Jesus. Amém. A autoria desse livro que nós acabamos de ler, o livro de Provérbios, ela é atribuída a Salomão, ao filho do rei Davi. Salomão, ele é conhecido
foi conhecido por sua sabedoria. Diz que, até inclusive registrado em primeiro livro de Reis, no capítulo 4, diz que de todos os homens da terra, de todos, nenhum só foi tão sábio, tão expoente, tão grande quanto Salomão. Salomão foi considerado o maior de todo o Oriente. Ele inclusive foi responsável por compor mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 cânticos. Provérbios, a propósito, foi escrito por volta do século 10 a.C., no auge do reinado de Israel, sob o comando de Salomão, em um período que havia estabilidade política e prosperidade econômica. Provérbios Provérbios serve como um manual de instrução para a vida cotidiana, para o dia a dia, direcionado para qualquer tipo de pessoa que queira experimentar de sabedoria, queira experimentar de temor do Senhor e viver debaixo de uma retidão moral. E o texto que nós lemos, o capítulo 24, ele, segundo pesquisas que eu fiz, ele se inicia com um axioma introdutório tópico. Eu vou repetir. Ele se inicia com um axioma introdutório tópico. Eu fiz cara, expressão de quem sabe o que é um axioma introdutório tópico. Eu posso até ter feito, mas eu não sabia. Eu fui pesquisar, eu fui atrás. Axioma introdutório tópico é um começo de uma jornada. É assim, vamos começar uma conversa. Eu vou começar com alguns fundamentos e a partir desses fundamentos nós vamos construir uma teoria, uma ideia. Isso é um axioma introdutório tópico. Eu vou começar. Assim começa o capítulo 24. Sabe por quê? Os estudiosos dizem que é um axioma introdutório tópico. Eles dizem porque depois desse lastro, desse início de conversa, é seguido de outros ensinamentos. Diz inclusive que neste capítulo 24, do verso 3 ao verso 12, tem 30 ditos, 30 ensinamentos. E a ideia é que esses ditos, esses ensinamentos, eles possam motivar o ouvinte a se apropriar de uma sabedoria que vai dar força, vai dar direção, vai dar estratégia. Então, sobre família, nós vamos pensar num seguinte tema: atentando-se para o que tem valor. E o primeiro ensino que eu quero refletir com vocês é encontrando sabedoria para construir. Outras traduções traz a recomendação, quando a gente olha para o versículo 3, que a gente precisa de sabedoria para edificar e não para construir. Para edificar a casa, que na verdade casa é uma metáfora, fazendo uma alusão à vida, à família. E quando a gente pensa em construção e edificação, nós somos chamados à ideia de que toda construção, de que todo edifício, ele possui alicerces. Alicerces de estrutura que são necessários para que o prédio se mantenha em pé, para que a casa se mantenha em pé. E a respeito de a construção possui etapas. Etapas estas que são muito bem definidas e não podem ser alternadas, ser negligenciadas. Assim como nós não podemos começar uma construção pelo telhamento, pela cobertura, ou ainda começar uma construção pelo acabamento. Existe uma ordem a ser seguida. Pensando nisso, a base para alicerçar uma casa, a base para alicerçar uma vida, é a sabedoria. Mas não essa sabedoria que a gente consegue conquistar debaixo do intelecto humano, nos bancos de academia, de faculdades, mas uma sabedoria que procede do alto, procede da palavra do Senhor, procede da parte de Deus, e a gente vai extraindo isso da palavra e vai aplicando na nossa vida. É esse tipo de sabedoria que se refere esse texto. Para ter uma casa edificada em sabedoria, nós precisamos que em nossa casa, as decisões, as nossas atitudes, elas tenham relação com os princípios da palavra de Deus. Um lar não se constrói debaixo de impulsos e de emoções, mas com princípios. Vem da parte do Senhor, é assim que deveria ser. Provérbios no capítulo 3, versos 5 e 6, Salomão diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Procura Deus.
lembra do Senhor, lembra do ensino. Não se estribe, não se lastreie na sua própria inteligência. O profeta Oséias, no capítulo 4, diz a respeito dos perigos da falta de conhecimento da palavra. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento quando ele era usado como boca do Senhor. Está faltando conhecimento. E as famílias têm padecido porque estão lastreando as suas vidas nos princípios deste mundo perdido. Já estava na minha anotação, tá? Os meus colegas queridos. O pastor Edson fez no domingo menção a respeito de que tem pessoas que agora estão adotando bonecos para utilizá-los como bebês. E estão cuidando deles como se fossem bebês. Inclusive levando-os para o posto de saúde, tomando lugar de gente na fila, tomando tempo da parte médica, de todos os funcionários da rede pública. E eu quero confessar uma coisa com vocês. Dentro do nosso rincão do Mato Grosso do Sul, talvez um pouco mais longe dessas realidades todas, eu quero confessar que talvez eu custo acreditar nisso. Custo acreditar que tem gente fazendo isso. E as mídias sociais estão bombando, parece até que é feito para se autopromover. Mas eu me lembrei, eu preciso acreditar, porque a gente está dentro de um mundo confuso, adoecido. Que na sua casa, falando a respeito de princípio, você seja uma mãe posicionada na palavra, que você saiba a hora de falar e a hora de se calar também. Que você seja um pai que saiba a hora de ser firme dentro da sua casa, de corrigir, mas também de abraçar. É preciso de ter esse tempero dentro das nossas casas. Que você seja um filho sábio, que precisa participar das tarefas de casa, e que obedece, e que honra o seu pai e a sua mãe. Nos negócios da sua família, não façam alianças com pessoas de índole duvidosa, que possuam princípios diferentes dos princípios que vocês creem. Jovem, namoro não é para conhecer corpo. Namoro é para conhecer a alma, para conhecer o temperamento. Até porque namoro não é para ficar namorando um monte de gente. Namora e termina. Namoro é um prenúncio, é um preparativo para o casamento. E a juventude de hoje tem iniciado, entre aspas, o namoro para conhecer corpo, avanço sinal. Quando na verdade o sexo deveria ser guardado para depois do casamento, segundo as escrituras sagradas. E na hora de namorar não se coloca, não se põe em julgo desigual. Há uma recomendação de que não se una com os incrédulos. Quando você for constituir uma família, busque a mesma fé, os mesmos valores. Um vai estar puxando para um lado do que crê, outro vai estar puxando para o outro. Vai ter confusão, vai dar ruim isso, está claro? Em casa, nós devemos ou não devemos ser fiadores? Qual é a decisão que o casal deve tomar a respeito de serem fiadores em contratos? Há restrição na palavra para nós sermos fiadores? Deixa um ponto de interrogação. Como que nós devemos ser generosos ou não devemos ser generosos com as pessoas? O que a palavra diz a respeito da lei da semeadura? O que nós colheremos se nós plantarmos generosidade? A palavra tem isso também. O que acontece se eu dizimar? Isso atrai a bênção, o favor de Deus sobre a minha vida e a minha casa. Isso são apenas alguns dos inúmeros exemplos que contém na palavra do Senhor a respeito de práticas de norte para a gente colocar na nossa vida, na nossa família. E atitudes que a gente pode estar sendo direcionado, extraindo da palavra, que vão trazer sabedoria e vida para a nossa casa. Que a Bíblia seja, no nome de Jesus, uma fonte de consulta, de estudo, que vocês possam aprender, que dela brota ensinos que edificam a sua casa. Outro ensino, buscando inteligência para sustentar. Ainda dentro da ideia de casa, não basta começar bem, é preciso que a casa se mantenha firme. O que seria... Isso seria quase que a parte prática a respeito dos comportamentos que sustentam uma família. O Senhor, Ele se alegra no casamento. Quando o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e tornam o que era dois, se tornam uma só carne. Tanto é verdade que logo no início da palavra da Bíblia, no primeiro livro, no segundo capítulo,
existe esse registro de se tornar homem e mulher um. E o próprio Jesus enfatiza essa aliança indissolúvel, deveria ser indissolúvel pelo menos. O próprio Jesus enfatiza isso, citando esse texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, quando ele ataca o divórcio, tanto registrado nos evangelhos de Marcos, no capítulo 10, quanto de Mateus, no capítulo 19. E sobre a aliança indissolúvel que o mundo tem repetidamente dito, é que não tem maiores problemas em se separar. Tem tanto homem por aí, tanta mulher, você vai achar outra tampa para sua panela. Você quer ver um outro dito? Do diabo, que diz assim: quais são os problemas? Vai ser apenas mais serão apenas mais filhos de pais separados. Eles não vão ser os únicos filhos de pais separados. Na minha época do ensino escolar, não era comum filhos de pais separados. Eu não sei como era quando você estudava, mas na minha sala de aula, costumava ter até um certo bullying a respeito dos filhos de pais separados. Foi esta mentira repetida tantas vezes que nos últimos anos, 46,3% dos divórcios fossem de pais com filhos menores. Quase metade dos divórcios registrados nos últimos anos está nesse contexto. Tem filhos que estão ficando debaixo de um casamento rompido, vivendo a realidade de um casamento rompido. Pronto, agora é comum. Antes não era, agora é comum. Foi repetido tantas vezes isso que agora se tornou comum. Os divórcios têm acontecido cada vez mais cedo, com um aumento no número de casamentos que terminam em divórcio nos seus primeiros 10 anos. Ei, jovem casal, aqui fica uma advertência, cuidado. Nos primeiros 10 anos de casamento tem uma ênfase muito grande, uma incidência muito grande dos divórcios. E os fatores que podem influenciar são muitos, como econômicos, dificuldades de se fazer a gestão financeira da família, custo de vida, entrada das mulheres no mercado de trabalho, falta da vida íntima do casal, problemas de comunicação. Estes assuntos, eles têm sido frequentemente citados como causas nas pesquisas. Mudanças também na sociedade, liberdade de escolha e a menor importância da religião também podem influenciar no que diz respeito às taxas de divórcio. O divórcio aumentou porque enfraqueceu a importância e o sentido de uma aliança inseparável. De um casal que deveria acontecer apenas com o advento da morte. Quando se fala de inteligência para sustentar, estamos falando de intencionalidade para sustentar uma casa. Não é a esmo, é de estratégia, falando a respeito de prudência, de vigilância, de equilíbrio. Como é que eu reajo diante das situações que me incomodam no outro? Até porque são duas pessoas diferentes debaixo do mesmo teto, e nós não somos iguais, graças a Deus que nós não somos iguais. Não me suportaria. Ainda bem que minha esposa tem um temperamento totalmente diferente do meu. Mas como que nós lidamos com as diferenças do casal? A gente, quando tem um problema, a gente levanta o tapete e coloca a sujeira embaixo? O problema é quando a gente não trata, coloca a sujeira embaixo, é que daqui a pouco ela volta, o problema volta. Será que essa é a melhor forma? Ou a gente procura em casa estabelecer uma cultura de um diálogo sadio? A gente com sobriedade, com a poeira acalmada, a gente conversa sobre o assunto. Não no momento de cabeça quente. No momento de cabeça quente, ninguém processa nada. Não aparece uma solução que seja inteligente. Falando sobre comunicação, sinalize quando você não estiver bem. Às vezes a gente está bicudo dentro de casa, mas cada um envolvido com os seus problemas, fechado. Sinaliza, fala: querido, hoje eu não estou bem. Embora às vezes a gente acha que o cônjuge tem a obrigação de saber que a gente não está bem, até porque ele detém a bola de cristal em suas mãos. Claro que não, é brincadeira. Mas a gente acha que ele tem a obrigação de saber que a gente não está bem. Diga assim: estou precisando de um tempinho, não estou num dia bom. Fica tranquilo, logo o seu cônjuge volta. Trabalhe um relacionamento mais aberto. A respeito de comunicação, ela precisa ser cultivada. Estabeleçam um tempo de sofá, um tempo do tereré, um tempo de fazer comida juntos.
qual nome você queira dar, mas um tempo que vocês possam desfrutar de um diálogo franco, de olho no olho. Isso tem que ser nutrido, cultivado. As famílias estão com proximidade física, mas estão longe, cada qual dentro de um smartphone, vivendo dentro de um mundo distante, enquanto o que de fato tem valor fica desnutrido e mal gerido. E quando as confusões se instalam, e quando os problemas vêm, como a gente faz? Quando o caldo entorna, aí a gente se recorre aos ensinos de Jesus, que morreu por nossos pecados e nos reconectou com o Pai, mesmo nós nunca tendo sido merecedores. Mas pela sua graça nós fomos salvos, e pela sua graça nós fomos perdoados. Paulo, falando à igreja de Éfeso no capítulo 4, ele diz assim: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está aí o exemplo, é um para o outro. Olha, por exemplo, personificado na pessoa do Cristo, enviado da parte do Pai para trazer perdão e reconciliação. Quando as coisas pegarem na sua casa, haja com graça, libera perdão. Só assim para um lar ser sustentado, não fazendo do seu coração um poço de rancor. O perdão é uma ferramenta imprescindível, não dá para colocar o perdão de lado. Para que haja sustento na nossa casa, o perdão é aquilo que traz relacionamento sadio. E se você precisou enfrentar a realidade de um divórcio, parece que essa palavra não é para você, mas que a graça de Jesus possa transbordar no seu coração, e que as ferramentas da palavra do nosso Senhor possam te ajudar daqui para frente, a fim de que você consiga lidar melhor com seus relacionamentos. Que a inteligência de que precisamos para sustentar a nossa casa venha de Jesus, que é o fundamento da nossa vida. Que diante dos ensinos, nós sejamos comparados àquele homem que construiu a sua casa sobre uma rocha, que é esse lugar de estabilidade, de segurança. Só assim nós encontraremos inteligência para manter a casa diante das intempéries e das aflições da vida. 1. Encontrando sabedoria para construir. 2. Buscando inteligência para sustentar. E 3. Juntando conhecimento para enriquecer. O texto sagrado, ele fala de um conhecimento que vai encher os cômodos da casa com toda a sorte de bens preciosos e agradáveis. Traz até uma ideia de bens preciosos, a ideia de riqueza, riqueza material, mas eu creio que existe outro tipo de sentido também quando a gente fala a respeito de riqueza. Riqueza representada num lugar onde a gente pode estar, onde a gente quer estar, num lugar que é gostoso de permanecer, lugar que tem valor sentimental. Tem casa que é cheia de confusão, onde se procura prevalecer o nosso jeito, é o meu jeito que tem que mandar a todo custo. Onde se procura, debaixo do egoísmo e do autoritarismo, fazer com que as coisas prevaleçam, e não embaixo do respeito, da conversa. Não causa surpresa algumas pessoas ficarem enrolando para voltar para casa, algumas pessoas ficarem dando desculpas. Às vezes o ambiente de casa é difícil, é pesado. Tem casa onde as pessoas não aprenderam a respeito de que o Rei dos Reis, veio para servir e não para servido. Aqui a gente fala de gente que é folgadinha dentro de casa, não ajuda nada dentro de casa, achando que o outro tem o dever de fazer tudo, quando devia perguntar assim: ei, o que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar, enquanto o outro está envolto em tantas tarefas? Eu já fiz tanto, eu já sou o provedor, eu já fiz tantas coisas. Casa é lugar de amar e ponto final. O outro merecendo ou não merecendo, ponto final. Tem casa que a gente estabelece uma regra, uma expectativa tão alta de cobrança, e começa a dar apenas aquilo que se recebe. Se eu não recebo, eu não dou. É um toma lá da cá. Enquanto no capítulo 5 de Mateus, Jesus chama a que nós amemos os nossos inimigos e amar aqueles que nos perseguem, trazendo uma clara explicação de que nós não devemos tratar da mesma forma que nós somos tratados, mas tratar com graça, independente do merecimento. E o próprio Jesus diz assim que, ora, se você tratar os bons, amar apenas os bonzinhos e os amáveis,
Que diferença tem? Até aqueles que não me conhecem fazem isso. De vocês eu espero outra coisa. Olhar no olho e dizer eu te amo, dar abraço de verdade, ter alegria nas coisas simples, repartir uma refeição que é feita com carinho, brincar no quintal, fazer tarefa juntos, dar risada gostosa, boa conversa, compartilhar histórias, ouvir o outro e também ser ouvido, encontrar e gozar de uma paz que sobrepõe a todo entendimento naquele lugar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a vida ela pode ser mais leve, que a nossa casa possa ser, no nome de Cristo Jesus, um porto seguro, para que a gente possa voltar com a nossa embarcação e atracar, depois de um dia de mar bravio, com tantas situações que a gente lidou, para compartilhar de uma vida comum que se esforce de manter uma casa, agora eu vou falar no sentido físico, não apenas limpa, arrumadinha, cheirosa, com cheiro de comida gostosa, mas enriquecê-la com estas e tantas outras coisas que têm de fato valor, ou que deveria ter de fato valor. Peçamos hoje para Deus, para transformar a nossa casa num lugar rico de conteúdo, cheio de valor, cheio de vida, aonde os bens mais preciosos não são os móveis, não é o dinheiro, são virtudes, são cômodos cheios de amor, de paz, de respeito, especialmente da presença do nosso Senhor. Isso vale mais do que qualquer riqueza material. Fique atento, vai buscar descobrir ou redescobrir o que de fato deve ser dado valor na sua vida. Este tipo de ambiente, ele precisa ser cultivado, perseguido por todos nós, com intencionalidade a todo dia. Eu vou me esforçar para fazer o meu cônjuge feliz, eu vou me esforçar para fazer os meus filhos felizes, e não o contrário, eu vou me esforçar para eu ser feliz. Não é essa a tônica. Fomos chamados para fazer o outro feliz. Nosso lar, ele precisa ser um local estimado, aguardado. Agora você entendeu por que Salomão, ele colocou este axioma introdutório, tópico, logo no início do capítulo 3, falando a respeito de sabedoria para construir, inteligência para sustentar e conhecimento para enriquecer, antes dos demais 29 ensinamentos que se sucederam. Enriquecer a nossa casa, a nossa família deve ser a nossa primeira meta, o nosso primeiro alvo. Que o seu lar seja, no nome de Jesus, um lugar onde o Rei dos Reis seja honrado, onde o amor seja cultivado e aonde o céu já começa a ser vivido. Convide Jesus para entrar no seu lar. Convide Jesus para morar na sua casa. Fique em pé. Vamos entoar juntos uma canção. Se você está com a sua família perto, abraça a sua família, fica pertinho. Fica de olho, não deixa ninguém sozinho perto de você. Abraça essa pessoa, envolva como família de Jesus. Pai, é isso que nós pedimos, uma casa na tua presença, uma casa de bênção, Senhor. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde é prosperidade, amor e vida. Pai, faz
assim sobre cada lar aqui no nome de Jesus, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pai, é o que nós pedimos nessa hora, que o Senhor possa, no nome de Jesus, tirar a venda dos nossos olhos e perceber, Deus, que a nossa casa precisa estar alicerçada na Tua Palavra. Que o alicerce principal, Deus, possa ser a Tua Palavra, o Verbo que se fez carne na pessoa de Jesus, como centro, como viga mestra, Deus, que sustenta toda a nossa casa. Que nós possamos, em nome de Jesus, Deus, aplicar na rotina, no cotidiano da nossa vida, esforço, intencionalidade para valorizar aqueles que estão dentro de casa, fazendo nossa casa um lugar gostoso de ficar. Deus, faz da nossa casa um porto seguro. Traz, Deus, em nome de Cristo Jesus, cômodos cheios, Deus, é de paz, é da Tua presença, é de boa comunicação, é de lugar que a gente quer voltar. E que no nome de Cristo Jesus, Deus, o Senhor nos dê toda a sorte, Deus, de ousadia para nos posicionarmos com aquilo que esse mundo está vendendo, está divulgando para nós. E nós possamos, Deus, experimentar de uma casa, de uma família, de um lar, diante da envergadura daquilo que o Senhor já sonhou para as nossas casas e as nossas vidas. Nós oramos assim, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.